Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Hoje, novamente, falando sobre Mateus 24, sobre a vinda de Jesus Cristo, o retorno de Jesus Cristo, dando continuidade aos últimos vídeos que eu fiz a respeito do Apocalipse. Hoje eu quero falar sobre os falsos cristos, tá? Os falsos profetas do primeiro século, e também eu quero falar sobre a vinda física de Jesus Cristo e a vinda espiritual de Jesus Cristo. Por quê? Ainda existe aquela indagação a respeito do retorno de Jesus Cristo e da vinda de Jesus Cristo. Os textos, principalmente de Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, né, todos eles falam a respeito da vinda de Jesus Cristo. E o protestante, né, em si, né, os protestantes levam isso ao pé da letra, como se Jesus Cristo fosse voltar, né, de uma forma física, nesses textos. Eu irei provar aqui que Mateus 24, né, por exemplo, fala de uma vinda espiritual apenas de Jesus Cristo. E Jesus Cristo explica isso no próprio texto. Prestem atenção aqui já, logo em Mateus 24, lá nos versículos 23 ao 26. Jesus Cristo ele diz assim, prestem atenção. Então, se alguém vos disser, eis, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creais. Então, não creia, preste atenção, não acreditem, não acreditem. Se falar o Cristo está aqui, e Jesus Cristo está falando aqui, né, ele está afirmando, na verdade, uma volta, um retorno físico, como se alguém pudesse ver Jesus Cristo, assim como ele ressuscitou. Né? Ele ressuscitou ao terceiro dia e todos puderam ver Jesus Cristo fisicamente. Lógico, com seu corpo glorioso, mas fisicamente. Né? Era um corpo glorioso, mas algo que a gente poderia ver. Mas aqui eu vou começar o texto de novo, preste atenção. Eis, né? Não, então, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres a ponto de seduzir. Se isto fosse possível, até mesmo os escolhidos. Então ele está falando que durante as tribulações, né, se alguém chegasse para um discípulo falando que, olha, eu vi Jesus Cristo aqui, eu vi Jesus Cristo ali, não acredite. Esse Jesus Cristo, na verdade, é um falso profeta. Não será Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Maria. Tá? Prestem atenção que ele está falando de algo físico. Né? Alguém ver Jesus Cristo caminhando em algum lugar durante as tribulações. Continuando, ele diz assim: eis que estáis prevenidos. Se, pois, vos disserem, vide, ele está no deserto, não saiais. Ou, lá está ele em casa, não creais. Se alguém vier dizendo assim, olha, Jesus Cristo está lá no deserto, vamos lá. Não creais, aquilo é um falso profeta, porque a sua vinda, esta vinda, tá? Não estou falando do retorno no fim dos tempos, que eu já expliquei a diferença. Ressurreição dos mortos, né? E tribulação, juízo. E se alguém disser assim, olha, eu vi Jesus Cristo ali, fisicamente, não acredite, essa vinda de Jesus Cristo não é dessa forma. É bem interessante essa parte onde ele fala aqui, olha, pois se vos disserem, vinde, ele está no deserto. Isso aqui é muito importante, minha gente. Tá? Não saiais e não acreditem. Se você pegar o Flávio Joséfo, ele vai dizer assim: enquanto os ladrões enchiam Jerusalém de crimes, os magos, olha que interessante isso aqui, ó, os magos, Flávio Joséfo escrevendo isso aqui, ó. Estou tudo grifando em vermelho aqui porque é importante, tá? Grifem na Bíblia também, tá? Os magos, por seu lado, enganavam o povo e o levavam ao deserto. Olha Flávio Joséfo aqui explicando, interpretando o texto de Mateus 24. Flávio Joséfo dizendo o que aconteceu. Por que Jesus Cristo disse isso aqui? Ó? Se pois vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais. Lá está ele em casa, não creais.
Tá? E aqui vem Flávio Joséfo dizendo: os magos, por seu lado, enganavam o povo e o levavam ao deserto, prometendo-lhe mostrar milagres e prodígios. Flávio Joséfo dando a interpretação daquilo que Jesus Cristo pregou em Mateus 24. E por que tudo isso, minha gente? Porque realmente essa vinda de Jesus Cristo ali em Mateus 24, essa vinda que ele diz, né? Não é exatamente uma vinda física, tá? Aquela vinda no qual ele um dia retornará para o juízo final, aí é o juízo final, onde ele irá ressuscitar os mortos, tá? Isso é uma vinda assim física, com seu corpo glorioso, assim como ele ressuscitou. Aqui não, como eu falei, ele não está levando algo, ele está trazendo esta vinda de Jesus Cristo quando ele estará trazendo, ou quando ele trouxe, na verdade, porque aqui eu estou pregando Apocalipse como ele é, isso ocorreu lá no primeiro século, quando ele trouxe, né, o juízo contra Israel. E aqui é muito importante também, Mateus 24, nos versículos 27 ao 28, diz assim: porque como o relâmpago, isso aqui é importante, olha, como o relâmpago parte do Oriente e ilumina até o Ocidente, tá? Aqui, olha. Assim será a volta do Filho do Homem, né? E aqui, na verdade, eu peguei uma tradução protestante, mas aqui é a volta, não a vinda, né? Na verdade, prestem atenção que nas traduções, né? Algumas colocam a volta e outra a vinda, mas aqui seria a vinda de Jesus Cristo. Assim será a vinda do Filho do Homem, onde houver, e aqui é importante também, onde houver um cadáver, olha só, um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Aqui também seria as águias, tá? Não abutres, tá? A tradução aqui tá meio complicada, mas vamos aqui estudar em cima dessa tradução, tá ok? Como o relâmpago parte do Oriente e ilumina até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Por que ele usa essa analogia? O que é um relâmpago? O relâmpago é algo que a gente... é um clarão, tá, instantâneo ali, tem aquele clarão e ele some. Tá? E vem depois um trovão e ali acaba. Assim é a vinda do Filho do Homem. Não é algo físico, você vai continuar vendo Jesus Cristo, não, cara. É algo assim que você só vai perceber através... vai ser perceptível, na verdade, através dos sinais. Através dos sinais, né? Quais são esses sinais ali? Os rumores de guerra, terremotos, a fome, a peste, né? Através desses sinais, assim como o relâmpago aparece e some. Essa é a vinda de Jesus Cristo. Tá? Não é algo que ele vai retornar, vai ficar, você vai apertar a mão dele. Né? Não é assim. Tá ok? Isso eu já expliquei exatamente, essa vinda espiritual, né? Eu expliquei no último vídeo. Tá? Por quê? É quando ele, na verdade, Jesus Cristo está trazendo algo e não levando. Agora, o retorno dele, o retorno físico dele, lá no juízo final, aí sim ele estará levando algo, que será a ressurreição dos mortos e o arrebatamento. Né? E não tem mais nada depois disso. Acabou. Não tem mais nada físico, nada material depois disso aqui. Então, e ele diz também, ele faz uma analogia, em Mateus 24 mesmo, ele faz uma analogia a respeito do ladrão, né, que a vinda dele é como um ladrão. Né, e por que ele faz essa analogia? Porque você não percebe, o ladrão ele vem, rouba a sua casa, vai embora e você não vê. Essa é a vinda do Filho do Homem. Né? Ele vem, faz o que tem que fazer, mas você acaba não vendo, né, assim, fisicamente, mas é perceptível a vinda do Filho do Homem. Tá ok? E aí e o principal texto é esse primeiro, no qual eu li aqui. Então, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creais. Então, durante as tribulações, haverá a vinda do Filho do Homem. Só que se disser, ele está ali, aqui, não creais, porque não é dessa forma, não é físico, tá? Não é físico, não é material, não é tangível. Essa vinda do Filho do Homem durante as tribulações. Tá ok? Mas por que Jesus Cristo advertiu? Por que Jesus Cristo falou dessa maneira e fez essa pregação? Porque no primeiro século existiram vários messias. Tá? Várias pessoas se passaram por Cristo.
E ele mesmo continua dizendo isso. Lá em Mateus 24, ainda ele diz: respondeu-lhes Jesus: cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. E continua lá no versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. Também, ali ó, Jesus Cristo dizendo a mesma coisa, tá? E ali no mesmo texto ele ainda diz: se disserem, Jesus Cristo está lá no deserto, não acreditem, não é dessa forma, essa minha vinda não é desta forma que vocês estão esperando, tá? Ou como esses falsos profetas, né, irão apresentar, não é dessa forma. Se você pegar Marcos 13 também, é o mesmo texto, fala sobre as tribulações, Jesus Cristo dizendo: Jesus pôs-se então a dizer-lhes, cuidais que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e seduzirão a muitos. No mesmo texto ele diz: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e uh, farão sinais e portentos para seduzir, se possível for, até os escolhidos. Jesus respondeu-lhes, isso lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 11. Jesus respondeu: vede que não sejais enganados, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo, não sigais após eles. Tá? Então não acreditem. Se disser Jesus Cristo está ali, Jesus Cristo veio, mas ele está ali. Olha só, estamos vendo. Não é Jesus Cristo. Não acreditem nisso. Tá? Mas quem são esses falsos profetas que existiram no primeiro século, ali durante as tribulações? Aqui nós temos o principal, né? Simão o Mago. Né? Simão o Mago. Tá? Eusébio, utilizando-se, né, de vários outros textos, principalmente de Clemente, Irineu, vários outros padres da igreja, né? Eusébio fala sobre Simão o Mago, que foi o principal deles, e Simão o Mago, na verdade, ele é o falso profeta lá do Apocalipse. Eu vou explicar isso em um outro vídeo. E Eusébio ele escreve assim: após a ascensão de Nosso Senhor ao céu, certos homens foram subordinados por demônios, como seus agentes, e diziam serem deuses. Um deles foi Simão, certo samaritano, da vila chamada Gitão. Então, no reinado de Cláudio César, um pouco antes de Nero, tá? Ao realizar vários rituais mágicos, pela operação de demônios, foi considerado Deus em vossa cidade imperial de Roma, e foi por vós honrado como um Deus, com uma estátua entre as duas pontes do rio Tibre, numa ilha, tendo a subscrição em latim, né? Eu não vou ler aqui que eu não entendo, eu não sei ler latim, gente, eu não entendo nada. Mas assim, ou seja, Simão, o santo Deus, né? E quase todos os samaritanos também, uns poucos de outras nações, os cultuam, né? O cultuam, confessando como Deus Supremo. Então, Simão Mago foi o principal. Ele é o falso profeta do Apocalipse. Ele saiu de Israel, né, que Samaria fazia parte de Israel. Eu já expliquei a questão de Samaria, Jerusalém, Reino Sul, Reino Norte. Mas ele saiu ali de Israel. Ele, né, tinha, né, essa, como posso dizer, ele tinha esse orgulho, tá, de ser um mago, de ser uma pessoa, né, que ludibriava as outras pessoas. E ele foi parar em Roma, gente. Em Roma ele conseguiu ludibriar até o imperador. Ele já foi no tempo de Cláudio e depois conseguiu seduzir a Nero. E ele fazia exatamente essas artes mágicas, tá, ok? E fizeram até uma estátua dele, dizendo que ele era Deus, honrando ele como um Deus. E Clemente de Alexandria, ele fala sobre isso, né? Que Simão ele era capaz de transmitir à estátua poderes, né, de se movimentar, né? Ele diz assim, ó, Clemente diz que Simão declara ser capaz de transmitir vida e movimento às estátuas. Clemente de Alexandria diz isso. Está totalmente de acordo com o Apocalipse, lá em Apocalipse 13, no capítulo Apocalipse 13, versículo 15, onde diz: foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Tá? Existe uma tradição
que diz exatamente isso, que Simão, o mago, já no reinado de Nero, ele fazia com que todos adorassem a Nero, né? E o Nero, por sua vez, tinha uma imagem chamada Colosso de Nero. Colosso de Nero, e essa imagem, né, na verdade, ficou, mesmo depois da morte de Nero, né, mesmo depois que Nero morreu, essa imagem continuou sendo cultuada, tá? E Simão o Mago fazia isso. Simão o Mago fazia com que todos adorassem, né, prestassem culto de adoração divina à imagem de Nero. Simão o Mago foi o principal deles, tá? E, enfim, mas teve outros também. Por isso que Jesus Cristo, ele é tão assim, sabe, enfático em dizer ali, olha, os falsos cristos, os falsos profetas. Nunca ele fala no singular, porque existiram vários. E aqui tem o nome de alguns, né? Tem esse tal de Bar Cocabe aqui, citado por Jerônimo. Tem Teudas, Judas Galileu, que é citado na Bíblia Sagrada, também Flávio José cita, né, no seu livro. Tem o Bar Jesus, que é citado também por São Paulo. Tem o Bar Koba, eu acho que é assim que se fala, né, o nome dele, entre outros, né? Tiveram outros também que se apresentaram como sendo Messias no primeiro século. E o mais importante é saber que Jesus Cristo mesmo testemunha que esta vinda dele sobre as nuvens, tá? A vinda dele, quando ele está trazendo algo, não quando ele está levando, na verdade não é algo físico, perceptível da forma com que nós esperamos. Não, ele fala: se disserem que eu estou ali, se disserem que eu estou no deserto, não acreditem, não é assim. Essa vinda é como um relâmpago que vem do Oriente e ilumina o Ocidente. O relâmpago ele aparece e some, tchau. Depois ele vai falar no mesmo texto ainda, dizendo: a minha vinda é como a vinda de um ladrão, né? Que chega ali, rouba e você não viu, foi embora e acabou. Essa é a minha vinda, tá? Então, enfim, minha gente, aqui é mais um vídeo a respeito ainda de Mateus 24. Eu estou tentando assim realmente explicar Mateus 24 de uma forma detalhada, cronológica, explicando cada ponto ali de Mateus 24, pegando outros textos ali de Lucas 21, Marcos 13, unindo-os, né, junto com alguns relatos de Flávio José, Eusébio de Cesareia, Clemente de Alexandria, Jerônimo, e unindo também com o livro do Apocalipse, mostrando, né, que todos os textos ali, né, fazem parte de um único texto, na verdade, e não é difícil interpretar o Apocalipse, tá? Então, é isso aí, minha gente. Essa vinda de Jesus Cristo, no qual é narrado, né, em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, essa vinda não é uma vinda, né, fisicamente como nós esperamos, na verdade, tá? Jesus Cristo mesmo diz isso, tá ok? E como eu já falei em outros vídeos, Jesus Cristo está trazendo algo que é o juízo contra Israel. No retorno dele, isso no fim dos tempos, ele estará levando algo, tá? Estará levando. Isso significa a ressurreição dos mortos e o arrebatamento. Como eu falei, tribulação, esse juízo contra Israel, tribulação, o mundo continuaria sendo o mundo, tá? Ou para aqueles que acreditam no futurismo, o mundo continuará sendo o mundo, porque Jesus Cristo mesmo diz que depois das tribulações o mundo continuaria, né, sendo o mundo. Só não iria existir algo como existiu naquele momento, mas o mundo continuaria sendo o mundo. Agora não, na ressurreição dos mortos, não, ali não, acabou tudo, tudo que é material, né, vai acabar, e ali vai ter o arrebatamento, e aí a gente vai viver apenas aquela vida espiritual, tá? Mais uma vez, eu peço aos ouvintes, aos leitores do meu site, deem o like, gente. Se inscrevam no canal, por favor, se inscrevam no canal, tá? Divulguem o canal, divulguem os meus vídeos, tá ok? E agora estou pedindo esse apoia-se, tá? Eu preciso pagar, eu estou colocando aqui, eu preciso pagar o domínio do meu site, o domínio e a hospedagem do site, tá ok? É um dinheiro considerável, tá? Realmente preciso comprar uma outra câmera, porque essa aqui é uma porcaria, tá? Preciso comprar uma outra câmera, não tem como ficar. Preciso comprar outro microfone aqui, porque também esse aqui é uma porcaria, tá? Eu sei que o meu canal não está, né, tendo a evidência que eu espero, exatamente por causa da qualidade dos vídeos,
tá? Então, melhorando a qualidade dos vídeos, tenho certeza que vai ter mais repercussão no canal, tá ok? Então, tem aqui o link do Apoia-se logo abaixo. Tá? Quem quiser contribuir, quem não quiser também, agradeço da mesma forma, porque eu estava esperando, como eu já falei, estava esperando o dinheiro dos views aqui do YouTube, mas eu não sei se eu vou receber tão cedo esse dinheiro. Eu tô com um problemão com o dinheiro do YouTube. Eu estava esperando esse dinheiro para pagar a hospedagem do site. Todo mundo pediu para que o site continuasse. Então, beleza, eu vou deixar o site, os artigos lá, todos disponíveis, tá? Mas eu preciso pagar. Durante aí todo esse tempo eu paguei do meu bolso. Agora eu não vou ficar pagando do meu bolso não, gente. Eu acho que o canal tem que se manter, né? O canal e o site tem que se manter, tá bom? Então, quem puder contribuir, por favor, o Apoia-se tá aí. Contribuam, são R$ 3 apenas, tá? Que eu estou pedindo a contribuição. Quem não puder contribuir também, não tem problema nenhum, tá? Eu agradeço da mesma forma. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.